Olá, queridos ouvintes da Rádio Adorar Alto Vale. É muito bom podermos estar aqui novamente neste programa de quarta-feira. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso estudo vai ser baseado no Ligue-se na Liga, volume 10, do pastor Flávio Luiz Hurley, com o tema No tempo de espera, Deus ensina as famílias a andar nos seus caminhos. Uma das fases mais bonitas na vida familiar acontece quando a criança começa a andar. A idade varia um pouco de criança para criança, mas é uma festa em casa quando o neném consegue se levantar e dar o seu primeiro passo, ainda que um pouco inseguro. É comum também o pai ou a mãe segurá-lo com os seus dedos indicadores, tendo as duas mãozinhas segurando forte. Como é bom saber que é possível contar com o carinho, a força e a segurança do papai e da mamãe. O nosso tema para este período tão bonito da vida da igreja nos sugere alguma coisa parecida. Deus ensinando as famílias a andar nos seus caminhos. Aqui poderíamos novamente destacar como é bom poder contar com o carinho, a força e a segurança do nosso Pai querido. A dependência versus a independência. Deus, na sua grande sabedoria, idealizou o lar como uma escola para a vida. Na relação com os pais, os filhos aprendem a obedecer e a respeitar a autoridade, o que depois vai ser muito importante no que diz respeito a todas as autoridades que eles vão encontrar ao longo da vida. Quem não aprendeu em casa a cumprir ordens e tarefas ou a tratar os pais com consideração e respeito, certamente vai ter muitos problemas pela vida afora. Na relação entre irmãos, se aprende a lidar com iguais, a competir de forma sadia, a ganhar, a perder, a negociar, a tentar solucionar os conflitos da melhor maneira possível. Como a escola da vida, porém, o grande objetivo do lar é tornar os filhos independentes. Aqui cabe uma figura bem interessante. Um navio foi feito para não ficar no estaleiro, mas para navegar pelos mares e oceanos. Quanto mais bem equipado com radar, rádio, localização por satélite, GPS e assim por diante, mais recursos ele terá para enfrentar as dificuldades e as tempestades que vão aparecer. Os filhos foram feitos para seguir seus caminhos e formar suas próprias famílias. Os pais, por sua vez, oferecem todo o apoio e preparo para que os filhos possam desenvolver recursos e habilidades para lidar com as suas dificuldades pessoais, lidar com o dinheiro, arrumar a casa, cozinhar, cuidar da saúde, para citar alguns exemplos de coisas que os filhos precisam desenvolver. Nossa relação com o Pai Celeste podemos fazer um paralelo, mas justamente do contrário. Quando nossos primeiros pais pecaram, em última análise, tentaram ser independentes de Deus e levar a vida por conta própria, o que teve consequências muito tristes. O ser humano, pecador, a velha natureza que existe em nós, não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus e quer levar sua vida de forma como achar melhor, afastado do Pai. Nesse sentido, o tempo de advento, como o tempo de arrependimento, é o tempo de voltar para casa. Repetimos sempre de novo a atitude do filho pródigo, que viu o quanto a sua vida se transformou numa legítima porcaria, enquanto estava afastado do Pai. Cada pecado é um afastamento de Deus. Sabemos pela Bíblia que não existe graduação de pecados. Todos são sérios e graves, mas observamos pela vida que há graus de afastamento. Observe na sua vida o quanto você já esteve mais próximo ou mais afastado de Deus. Advento é tempo de voltar para os braços amorosos do Pai, reconhecendo o esforço que Ele fez em Cristo para nos trazer de volta. Declarar a independência de Deus, contar tão somente com os nossos recursos, seria o desespero total e a perdição eterna. Assim, em termos espirituais, poderíamos dizer dependência ou morte. Precisamos do Pai querido. Somos total e absolutamente dependentes dele para viver aqui e na eternidade. Neste tempo, o Pai nos ensina a andar nos seus caminhos
através de textos bíblicos bem especiais que apontam para o Natal, para o nascimento do nosso Senhor. Entre eles, podemos citar: Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Isaías 7:14. Pois já nasceu uma criança. Deus mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Isaías 11:1-2. Por isso, o Senhor Deus diz: Estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu lhe escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela estará escrito: Quem tem fé não tem medo. Isaías 28:16. Você já observou um erro que pode acontecer numa filmagem? Especialmente se ela é realizada por uma pessoa que não tem muita experiência? Uma cena importante está acontecendo, mas quem filma focaliza o chão ou o teto, ou alguma outra coisa, perdendo a oportunidade de filmar ou de focar o que realmente tem valor. Neste tempo de advento, Deus quer nos ensinar a andar nos seus caminhos, e isto significa focalizar a nossa vida para o que realmente é importante. As propagandas de produtos natalinos estão acontecendo cada vez mais cedo, e muita gente pensa neste período que antecede o Natal como compras, preparação para a ceia, presentes e só isso. Toda a alegria do nascimento de Jesus é deixada de lado. Como cristãos, também nos preocupamos com presentes e festa. Faz parte do contexto em que nós vivemos, mas o nosso foco principal é a alegria que vem do presente recebido de Deus, Jesus, o nosso Salvador. Para nos ajudar um pouco a pensar no foco certo, temos a seguir uma reflexão baseada na poesia Nada Era Dele, de Gioia Júnior. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso, era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e as palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi, por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentando, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, de Pedro, que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse o poeta certo dia, numa hora em busca da verdade, mas não aceitou esta filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura, eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz áspera e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era a sua, essa cruz era a minha. Como a gente pode fazer essa relação do Natal e da Páscoa? Nós prestamos atenção nessa questão da cruz.
que Jesus veio por causa da cruz, por causa da Páscoa. E esse tempo que a gente está vivendo agora, que é o tempo de Advento, serve para a gente poder refletir neste momento, nesta caminhada de Jesus, nesse processo que Jesus vem para poder nos trazer esse conforto da salvação, para que essa cruz não seja minha, porque Ele já carregou. Nós vemos tanto que o período que antecede o Natal e que antecede a Páscoa, nós temos períodos de reflexão. No Natal, nós temos o período de Advento, que são as 4 semanas que antecedem o Natal. Já na Páscoa, nós temos o período da Quaresma. E nesses 2 períodos, nós temos esse tempo de reflexão, um tempo de espera, um tempo de olharmos para dentro de nós mesmos, um tempo de refletir o quanto o pecado atinge negativamente a nossa vida, atinge o mundo, atinge as nossas relações, trazendo tristeza, sofrimento, dor para a humanidade. Então nós temos esses 2 períodos, período de reflexão, período em que nós precisamos, sim, nos preparar para a vinda de Jesus, nos preparar para aquilo que Jesus fez por nós, nos preparar para o presente da vinda de Jesus e depois do presente da salvação que Jesus nos deu a entregar a sua vida na cruz do Calvário por nós. É interessante nós pensarmos nesses 2 períodos que servem de reflexão para as nossas vidas. Um período, a gente reflete com a chegada, a gente reflete com o novo, com aquela questão de nascimento. Então é tudo mais alegre, é tudo mais colorido. E o outro período, a gente reflete em relação à partida, que já é um período mais pesado, é um período mais fúnebre. Mas a gente não coloca que essa partida é para a nossa chegada triunfante no céu. A gente celebra a ressurreição de Cristo nesse período. Então as nossas reflexões deveriam ser as mesmas, porque foi através da morte e ressurreição de Cristo que nós temos o presente da salvação. Então a gente pode relacionar o Natal e a Páscoa como 2 grandes presentes. O cumprimento da promessa de Deus de enviar o Salvador ao mundo e depois o cumprimento da promessa de Deus de nos dar a salvação. Então são 2 coisas muito bem relacionadas, uma com a outra. E a gente então pega um pouquinho do gancho do estudo da semana passada, que a gente colocou a questão do mundo estar muito ativo no período de Advento, onde não foca essa questão de nós refletirmos a chegada de Cristo, nós refletirmos a questão de Cristo ter vindo para nos salvar. E sim, a gente estar tão preocupado em arrumar as coisas, em fazer as festas, em fechar metas, na correria do dia a dia, que nós esquecemos de parar para pensar por que existe o Natal. Por que essa data foi escolhida? Qual o significado dessa data? Será que uma família que não é cristã, ela consegue ter essa relação do porquê que existe essa data? Pois é, essa questão das famílias que não são cristãs entenderem realmente o significado do Natal, o sentido do Natal, o sentido desta época do ano. É interessante a gente lembrar o poema que fala que tudo que Jesus estava utilizando até então era emprestado. A única coisa que realmente era dele era a cruz, a coroa. E então a gente analisar que essa vida também não é nossa. Essa vida também é emprestada. E às vezes a gente se preocupa com coisas que não são essenciais, coisas que são importantes, mas não são as principais coisas da nossa vida. Coisas que são importantes, o nosso trabalho, a nossa família, enfim, os nossos afazeres. Mas qual é a coisa mais importante na nossa vida? O que nós precisamos realmente nos atentar? O que nós precisamos nos apegar? É Deus. O estudo fala a respeito de dependência. Se nós não tivermos a dependência de Deus, estamos declarando a nossa morte. Ou melhor, está declarada a nossa morte. Precisamos ter essa dependência de Deus. Então nós temos esses 2 grandes períodos de reflexão durante o ano.
Quando as coisas estão realmente sobrecarregadas, a nossa vida está sobrecarregada, é o corre-corre de toda a carga de um final de ano, é a carga de todo um ano de trabalho, de estudos, enfim, e vem esse período de reflexão, nos preparando para refletir que aquele menino que nasceu no Natal, ele veio para nos salvar, ele veio para entregar a sua vida na cruz por nós. E a gente para fazer uma relação de dependência e independência. O pastor falou que nós precisamos ter dependência de Deus, ser dependentes de Deus. Mas para que a gente possa ser dependente de Deus, nós temos que ser independentes do mundo. Nós não podemos ser dependentes das duas coisas, dependentes de Deus e do mundo. Não, a gente vai ter que gritar independência para alguma coisa. Então que a gente grite independência para o mundo e que a gente fique cada vez mais dependente de Deus, sabendo que Jesus Cristo é que veio nos salvar. Jesus Cristo veio nos dar o mundo verdadeiro, o mundo que a gente realmente necessita. E é onde a gente vai morar. Esse mundo será nosso. Esse mundo que Jesus veio nos trazer. Não o que a gente tem hoje. Não esse que a gente está hoje, que é emprestado e passageiro. Então que a gente possa pensar, que a gente possa refletir. E a gente fala bastante da questão do Natal, não para a gente sobressaltar o Natal, mas para sobressaltar o que ele representa na vida do cristão. Ele representa a vinda do nosso Salvador. É importante a gente esclarecer que essa data do Natal é uma data simbólica, porque nós não temos registros históricos de quando realmente Jesus nasceu. E é uma data simbólica para que a gente possa lembrar que um dia Jesus veio ao mundo. Ele nasceu como uma criança lá em Belém. E para nós cristãos é uma data muito significativa, mesmo não sabendo a data exata, mas é muito significativo nós relembrarmos do nascimento de Jesus, assim como a gente lembra da Páscoa, que foi a morte de Jesus, que foi o cumprimento da promessa, o dia em que Jesus, de braços abertos, entregou a sua vida por todos nós lá no alto da cruz do Calvário. Inclusive, alguns historiadores ainda dizem que Jesus nasceu antes de Cristo, 4 anos antes de Cristo. Então, a gente olha, o nosso calendário também não é um calendário preciso, né? A gente tem que olhar pela questão do porquê que a gente comemora essa data. A gente simplesmente comemora essa data para dizer ao mundo que Cristo veio para nos salvar. Ali foi cumprida a promessa que Deus estava fazendo no Antigo Testamento, de que Ele mandaria o Salvador e que o Salvador nasceria de uma virgem. Por isso que nós comemoramos o Natal, para mostrar ao mundo, não porque simplesmente a gente tem que decorar as nossas casas, porque nós temos que dar presentes, porque nós temos que fazer uma festa, gastar. Não, a gente comemora o Natal porque Cristo veio ao mundo. Cristo veio nos dar a vida eterna. Ali foi o começo de tudo. Foi o cumprimento da promessa de Deus. Foi ali, naquele momento, na humildade da manjedoura, na estrebaria. Jesus Cristo veio ao mundo. E podemos levantar um questionamento. Se nós tirarmos Jesus deste período do ano, o que sobra? O Papai Noel? Então, o que sobra? Será que o Papai Noel faria todos esses milagres que ele faz se não existisse Jesus Cristo? Porque o maior milagre de Natal é o presente da vinda de Jesus. Então que a gente possa refletir todos os dias do ano que o nosso maior presente de Natal é Jesus Cristo e que o nosso maior presente de Páscoa é Jesus Cristo. Até porque, assim como eu falei alguns programas atrás e a gente comentou também no programa passado, o Natal só existe por causa da Páscoa. Jesus Cristo nasceu em função da sua entrega na cruz e a sua ressurreição no dia de Páscoa. Então nós queremos encerrar pedindo que todos coloquem em oração tudo o que dói no seu coração,
todas as mágoas que ainda não conseguiu tirar, todas as dores que ainda sente, alguma enfermidade que esteja assolando a sua família e, principalmente, coloque em oração toda a gratidão por tudo que Deus tem feito para cada um de nós. Pai amado e misericordioso, estamos diante do teu trono celeste para louvar e bendizer o teu santo nome. Tu és majestoso e glorioso. Agradecemos-te pela família, pela saúde e por todo o bem que nos dás. Perdoa-nos todos os pecados que cometemos, voluntária ou involuntariamente. Abençoa-nos com o teu Santo Espírito, para que possamos viver e reviver a vinda de Cristo a cada dia em nossa família. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Como sempre, quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus por nos proporcionar mais este momento de estarmos aqui refletindo em sua palavra e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia. Agradeço primeiramente a Jesus, que nos permitiu estar novamente aqui, e agradeço a todos que estão nos ouvindo, desejando um restante de semana muito abençoado. Num berço de palhas dormia Jesus, promessa divina que ao mundo reluz. Em rude presépio de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Desejo ao teu lado viver, meu Senhor, amar e servir-te, Jesus Salvador. A teus pequeninos vem sempre guardar, fazendo a nós todos contigo morar. Ó, fica comigo, meu bom Salvador, preserva em bondade teus filhos no amor, e a todas as crianças a bênção vem dar, que possam no céu como os anjos cantar.